Marcos capítulo 9, verso 14 ao 27. Então, Marcos 9, verso 14 ao verso 27. Nós começamos a semana passada uma série no livro de Marcos. Vimos só o primeiro capítulo. Como é Dia dos Pais, então eu antecipei alguns capítulos. Depois, nas próximas, domingo que vem é o presbítero Wilton que prega. Assim que eu voltar, nós teremos sempre, uma vez por mês, os presbíteros pregando. A ideia é nesse momento, partilhar o máximo possível de trabalho. Nós ficaremos esse semestre todo sem nenhuma pessoa, vamos chamar assim, contratada pela igreja para ajudar. Não tem secretária, não tem educadora, não tem copastor. Então, esse segundo semestre, pelo menos o segundo semestre, é um semestre de desafio para todos nós. Então, os presbíteros vão pregar mais, as escolas dominicais serão mais compartilhadas, e eu creio que será muito bom assim, tá? Quando eu voltar, então, quando eu voltar a pregar, né, sem ser domingo que vem no outro, eu volto lá para o comecinho de Marcos, para que a gente possa dar continuidade ao estudo, né, a série de sermões. Então, eu pulo lá na frente porque eu precisava conversar com vocês sobre o tema que é o tema do dia de hoje, que é a paternidade, que é ser pai, tá? Nós pais, não invejem as mães, né? Mas nós pais temos o título de Deus, né? Um adjetivo de Deus, tá? Deus é pai. Então, desde a infância, a gente aprende que Deus é pai. Então, quando ele olha meu filho pequeno, hoje já são maiores, eu acredito que eles conseguem até fazer essa diferença. Quando ele olha para mim, eu imagino assim, então então aquele pai é igual você. Porque é pai, os dois são pais. Então, olha o tamanho da responsabilidade do pai. O pai, ele reflete aquilo que o maior pai, o pai mais perfeito de todos, ele é. É um grande título, mas é uma enorme responsabilidade. Então, hoje, comemorando aí, eu tive um presente maravilhoso. Meu primeiro dia dos pais foi o nascimento da Ana Luísa. Ana Luísa nasceu num sábado, né, meu bem? Sábado, né? Num sábado, um dia antes do dia dos pais. Então, foi assim, para mim, foi maravilhoso. Hoje é dia dos pais, aniversário da Ana. Então, de tempos em tempos, coincide a data do aniversário dela ser exatamente no dia dos pais. Então, é um privilégio maravilhoso, tá? Um privilégio espetacular. Até 10 anos, tá? Os meninos que quiserem descer, eu acho que já foram todos. Até 10 foram todos, tá? Todos já foram, isso, beleza. Oi? Não? Sabe que se perder no meio? Melhor ter se perdido, porque se for arrebatados aí é ruim para nós, né, irmãos? Mas eu acho que não, né? Acho que... Bom, e aí não vamos discutir a teologia do arrebatamento aqui agora, que não é a hora, tá? Quem vai, quem não vai, então calma. Olha o pastor, olha a linha doutrinária do pastor, foi só uma brincadeira, tá bom? Aí a gente conversa depois sobre isso. Mas pai, ser pai, a paternidade. Então por isso que o título, né, do meu sermão é o papel imprescindível de um pai. Um papel imprescindível de um pai. Assim como os sermões do Dia das Mães são para todos, o sermão do Dia dos Pais também é para todos. Só que ele é um exemplo de um pai, é o pai sendo trazido como exemplo para todos nós. Então, Marcos capítulo 9, verso 14 a 27, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino, tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este menino caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino:
Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou e violentamente saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Até aí é o texto da palavra do Senhor, que servirá como base para a nossa meditação nessa noite. Nós, como eu falei para vocês, estamos aí no livro de Marcos fazendo uma série. Antes, um pouquinho, tem um vídeo. Está prontinho aí, Pedrinho? Gente, olha, é óbvio que existe no mundo, irmãos, o mundo é mundo, uma desconstrução da família e da figura paterna há alguns anos. Talvez algumas décadas. Eu já preguei aqui há algum tempo. Os desenhos animados, a figura do pai. O pai é o mais bobo, o pai é o bobinho, o pai é o mais fraco, o pai é o que é o trapalhão, o pai é o que faz uma viagem, a viagem dá errado, o pai é o... Então, a gente tem isso há muito tempo. E quando eu procuro um vídeo, né, para a gente introduzir, falar sobre o papel tão importante na vida de uma pessoa, o papel de um pai na vida de uma pessoa, está cada dia mais difícil conseguir um vídeo para passar numa igreja para falar sobre pai. Cada dia mais difícil. A desconstrução da figura paterna da sociedade, pela sociedade, ao ponto de enfraquecer essa figura e de trocar a figura paterna por tantas outras figuras, e ela se torna cada dia mais difícil essa compreensão daquilo que é pai, o pai bíblico, o pai daquilo, como a Bíblia ensina e mostra como é ser um pai, o que é pai, como esse pai deve se comportar. Difícil. Consegui esse vídeo dessa vez ainda, muito bonito inclusive, e vamos assistir. Pedrinho, então passa para mim, por favor. Carlão, desliga para mim a luz. A minha mãe me criou num apartamento de quarto e sala. Ela era uma mãe solo e a porta estava sempre aberta, porque sempre tinha uma vizinha para ajudar a cuidar de mim. Minha mãe estava sempre trabalhando. E eu me lembro quando a gente se mudou para um apartamento com 2 quartos, e aí eu tinha um quarto só para mim, e eu parecia o garoto mais feliz do mundo. E a minha mãe colocou como decoração um quadrinho de um personagem, de um desenho da época, escrito do lado, se você não existisse, acho que eu inventaria você. E eu usei essa frase quando eu dei de presente para ela uma cartinha que eu escrevi, falando o quanto eu gostava dela, eu botei essa frase. E eu me lembro que ela ficou super emocionada, agradecida, me abraçou. E ali, talvez eu comecei a entender o poder das palavras, o poder de expressar o quanto você gosta das pessoas. E quando chegaram as minhas filhas, elas também foram me ensinando que o homem pode se expressar, que o homem é sensível, que o homem pode demonstrar seu amor, que o homem troca fralda, que o homem dá papinha, que o homem leva na escola, que o homem lava a louça, limpa o chão, e que assim ele se transforma em pai. E isso é uma casa feliz, uma casa em que todo mundo se esforça para expressar o seu amor com atitudes e também com palavras. E todo dia dos pais, quando elas me perguntam o que eu quero ganhar, eu digo qualquer coisa, desde que venha junto uma cartinha. E elas me escrevem as cartas mais fofas do mundo. E é óbvio que eu guardo todas as cartas. E a gente tem aqui no apartamento uma parede que a gente pendura todas as nossas obras de arte favoritas. Essas cartinhas das minhas artistas favoritas. As artistas que me transformaram em pai. O pai mais feliz do mundo. Porque a nossa felicidade é do tamanho da nossa gratidão. E eu aprendi com a minha mãe, com as minhas filhas, que casa é o lugar onde a nossa família está. E que não importa o tamanho do nosso apartamento, importa o tamanho do nosso amor. E amor de pai e filho
é quase infinito. Feliz Dia dos Pais. Hoje eu recebi uma cartinha muito linda do Paulo Augusto. Tinha uma divisão silábica errada. Entendeu? Mas eu desconsiderei. Tá certo? Eu acho que a mensagem superou qualquer tipo de divisão silábica de um ditongo. Tá? Ele separou um ditongo, mas hoje não era dia, né? Hoje não era dia. Tá certo? Linda. Exatamente. O amor de pai, eu acho que o amor do pai é infinito. Afinal de contas, reflete o amor do pai verdadeiro, né? Do pai, não que nós sejamos pais falsos, mas somos pais falhos, mas reflete o amor daquele que é um pai pleno, que é um amor perfeito. Essa história de Marcos, capítulo 9, ela acontece num contexto muito enriquecedor. Por que ele é um contexto enriquecedor? Carlos, faz para mim, vira a televisão ali para mim, que ela está virada, por favor. Passa metade do livro de Marcos. Passar essa metade do livro é extremamente importante. Aí, obrigado, Carlão, ótimo. Extremamente importante. Por que ela é importante? Dá para você perceber a diferença. O clímax do livro de Marcos é o capítulo 8. O que acontece no capítulo 8? O que acontece nesse capítulo que é tão importante? A famosa confissão de Pedro. Capítulo 8 é talvez a parte mais, o ápice, a parte mais importante da obra. Jesus, ele vinha discipulando as pessoas, e discipular é muito mais do que entrar dentro de uma sala, dentro de um escritório. Discipular é andar, é caminhar com as pessoas, é conduzir essas pessoas no dia a dia. E Jesus andando com essas pessoas, vivendo com essas pessoas, em um determinado momento da vida, Jesus pergunta para eles, olha, o que as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? E aí há as respostas das mais diversas. Olha, é João Batista. Você é João Batista. Olha, outros estão dizendo que você é, ou que tu és o Elias. Outros estão dizendo que você, ou que o Senhor é um grande profeta. E aí então Jesus, capítulo 8, versículo 29, faz uma pergunta, e as perguntas movem o mundo. Jesus faz a pergunta, e vocês? Agora é a hora do encontro de vocês com a verdade. E vocês? Para vocês, quem eu sou? E Pedro, então, ele toma a palavra, Pedro, então, toma a vez e diz o quê? Tu és o Cristo, tu és o Cristo. Para muitos, inclusive para mim, aí está a conversão do apóstolo Pedro. Aqui está a declaração que um crente precisa fazer, que uma pessoa precisa fazer para se tornar crente. Tu és o Cristo. Por que o Cristo? O Cristo, a semana passada, eu falei com vocês que Jesus, ele é apresentado no capítulo 1, a partir do versículo 1. O Pedro, né? Eu posso dizer Pedro, porque nós sabemos que Marcos não era um apóstolo que caminhou com Jesus. E que tudo indica que Marcos recebe de Pedro as orientações para essa narrativa. Para muitos, o evangelho poderia se chamar, inclusive, o evangelho de acordo com Pedro, porque Marcos, ele é quase um redator de uma história que ele ouve, provavelmente do apóstolo Pedro. Então, lá no capítulo 1 de Marcos, né, Pedro conta e Marcos escreve, ele diz, Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus era um nome comum. Era o José, Jesus era a Ana, né? Hoje é Ana. Ana é um nome comum, Ana. Aqui na igreja tem Ana Luísa, tem Ana Beatriz. Tem outras Anas? A Ana Carla, e pronto, é um nome comum dos nossos dias. Então, Jesus era um nome comum do dia dele, do dia a dia de Jesus. Mas quando Marcos apresenta Jesus, ele diz o seguinte, esse aqui é Jesus o Cristo, o ungido, aquele que recebeu a unção, Jesus Cristo. E aqui Pedro reconhece Jesus como sendo o Cristo. É para, basicamente, os estudiosos do texto, uma divisão clara na vida de Pedro, a conversão de Pedro, quando ele reconhece Jesus como sendo o Cristo. A partir desse momento, então, que Jesus é reconhecido como Cristo, ele começa a apresentar para os seus discípulos a cruz. Até então, ele apresentava outras questões ministeriais importantes, mas é a partir do capítulo 8 que Jesus vai apresentar para eles a cruz, que era necessário o rei morrer.
O rei iria morrer não porque não tinha opção, o rei iria morrer não porque não teria outra alternativa, mas o rei precisava morrer. E a partir desse capítulo 8, Jesus começa a apresentar para essas pessoas a morte. No capítulo 9, inclusive depois da cura desse menino, lá no verso 31, ele diz, olha, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus começa a apresentar para eles um rei que iria morrer, que eles iriam conhecer um rei que iria morrer. Depois desse momento, Jesus começa então a mostrar para eles que depois daquele encontro maravilhoso que ele teve na montanha, ali no famoso Monte da Transfiguração, eles iriam conhecer um rei que caminharia para a morte. O Timothy Keller diz lá no A Cruz do Rei, e falei domingo passado, que essa série de sermões, ela tem uma base muito interessante nas palavras do Timothy Keller, que é um livro muito interessante, na Bíblia, obviamente, mas muitas ideias tiradas lá da obra do Timothy Keller, que foi a primeira vez que aqueles homens viram a Deus e não morreram. Eles subiram no Monte da Transfiguração, eles perceberam claramente que Deus estava ali naquele lugar e eles não morreram. É a primeira vez que isso acontece. Tanto é que a gente critica e ri muito da história de Pedro. Vocês lembram? Eles estavam no monte, na montanha da Transfiguração. Pedro se entusiasmou tanto com a presença de Deus ali naquele lugar, que Pedro diz assim, por que a gente não faz tendas para esses 3 homens que estão aqui? Inclusive o Keller diz isso na obra dele. A palavra tenda é a mesma do tabernáculo. É a mesma palavra utilizada para o tabernáculo, que era a presença de Deus ali. Então a história de Pedro dizer, olha, por que a gente não faz uma tenda aqui? É porque provavelmente na cabeça de Pedro já havia um reconhecimento tremendo de que ele estava diante de Deus. Diante de Deus, Deus estava na frente dele. E ele diz, por que a gente não faz um tabernáculo para esse Deus que eu estou vendo? E chama-nos a atenção que, logo no início do texto de Marcos, Marcos apresenta Jesus sendo batizado, a Trindade se encontrando no batismo, e depois do batismo veio a tentação no deserto. E agora, logo depois de um dos momentos mais especiais da vida daquelas pessoas, vem o caminho para a morte. São paradoxos que precisam ser levados em consideração na vida do crente. Que nem sempre vida espiritual abundante significa ausência de dificuldades na vida. Que uma vida espiritual maravilhosa e íntima com Deus significa a ausência de problemas terrenos. Jesus, depois do batismo, foi conduzido para a tentação. Depois do Monte da Transfiguração, ele começa a anunciar a sua morte. Esse é o contexto. Desceram da montanha, estavam na montanha, desceram ali. E quando então eles descem da montanha, eles encontram uma boa discussão teológica. Se fosse aí no mundo do futebol, diria que Jesus encontra ali uma resenha. Então eles estavam ali numa resenha. E a resenha se dava ao redor da figura de uma criança muito doente, em que os discípulos tentaram curá-la, mas eles não se consagraram para aquela cura. Eles não conseguem essa cura, não conseguem sucesso nesse tratamento. E ali tem uma grande discussão, e a gente como pai pensa, olha, chega aqui na história de uma criança muito doente, e um pai muito preocupado. Um pai preocupado com a vida do filho. Então nós pais aqui, nós temos aqui uma boa quantidade de pais. Vocês sabem o que é a história da paternidade e da maternidade também. Não é? Essa história, quando a gente escuta uma notícia, olha, o seu filho está doente. Me lembra a Aninha, pequenininha, eu estava tentando puxar na memória isso aqui. Eu estava aqui na igreja há 12 anos. Ela pequenininha, talvez 11, 10 anos aproximadamente. Eu recebi uma ligação da Rosa. A Rosa, olha meu bem, a Ana caiu e quebrou o bracinho. Você lembra disso, meu bem? Foi no aniversário. Na verdade, no final não tinha quebrado. Oi? E no chá de panela da Aguidinha. Os homens estavam aqui fazendo um churrasco. Eu lembro que era um churrasco. E então,
Gente, que agonia que foi aquilo, sabe? Talvez tenha sido a primeira notícia assim da criança. E no final não era, o próprio enfermeiro, o técnico lá dentro do hospital, colocou o bracinho no lugar e saiu sorridente, como crianças geralmente fazem. Da Ivone, lá atrás, isso, o Josué tem 12 anos, né, 10 anos, então é exatamente isso aí. E tão difícil, sabe? Olha, uma coisa relativamente simples. A gente fica pensando a dor de um pai quando recebe a notícia triste de uma doença grave do filho. Né? Eu me lembro, o Samuel não está aqui hoje, depois eu posso conversar com ele, mas quando... E hoje a gente se alegra tanto, né, com a vidinha da Alice, curada, saudável. Mas eu participei do momento em que o Samuel e a Luciane receberam a notícia da leucemia, né? Da Alice, isso há 5 anos, 6 anos. Que tristeza, que abatimento, que semi-desespero de todos nós, dos pais. Que coisa triste. Celebramos a cura, a saúde e a alegria da família, e participamos de tudo, mas é essa a história. Um pai que tem um menininho, um rapazinho doente, uma doença grave, perceba que atrapalhava a vida toda da criança em si, da família, todos muito preocupados com ele. E a história se dá então, Jesus descendo com os seus discípulos, de um momento espiritual marcante, extraordinário, que na humanidade não há, pelo menos na minha visão, registros de algo que tenha sido parecido com a transfiguração de Jesus. Quando eles descem, então tem uma boa resenha ali embaixo, uma boa conversa teológica, e eles vão conversar, eles vão ali trocar algumas ideias sobre o que estava acontecendo. E é exatamente nesse momento que Jesus chega, e ele vai mostrar, olha, a história de Marcos vai mostrar um pai que tem algumas marcas assim, inquestionáveis de uma boa paternidade, o pai que tem marcas profundas daquilo que de fato é um pai cristão, um pai comprometido com a sua família. E aí, quando Jesus, então, ele desce, ele se aproxima daquelas pessoas, eles estão discutindo, eles estão conversando bastante ali, e é uma multidão, não é pouca gente, é muita gente discutindo, os mestres da lei discutindo, todo mundo discutindo, e Jesus, então, faz uma pergunta. Gente, Jesus sabe todas as coisas, mas Jesus faz uma pergunta ali. Qual é a discussão de vocês? Sabe, qual é o motivo da conversa de vocês? Qual é o motivo dessa conversa, dessa resenha, da discussão que vocês têm? E ali, eles, olha, parece que deve ter havido ali um burburinho, uma conversa, até que diz o versículo 17, um homem, não sem nome, conhecido por nós, ele sai do meio da multidão e ele responde então. É o homem que toma a palavra, versículo 17, e ele diz o seguinte: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Gente, versículo 19 para mim foi um desafio. Olha o que Jesus diz para eles: até quando terei que suportar vocês? Ô povo sem fé, sabe? E eu fui lá no grego para dar uma olhadinha nessa palavra, a palavra é isso mesmo, a ideia é até quando eu vou ter que aguentar vocês, com essa fé desse tamanhozinho de vocês, até quando eu vou ter que aguentar a falta de fé de vocês, essa é a palavra, até quando eu vou ter que suportar vocês. Mas o que me chama primeiramente a atenção é um pai extremamente comprometido, incondicionalmente com seu filho. Com Jesus é aquilo que a gente não tem tanta clareza ainda no texto, como foi o relacionamento dele com Cristo depois. Mas aqui é o pai que aparece. Não é a mãe, isso não seria demérito. Não é o avô, não é a avó, não é o professor, não é o professor da escola dominical, é o pai. Quem está levando o filho para Jesus, quem está se comprometendo com o filho é Jesus. Uma das histórias mais interessantes sobre comprometimento é o monge executivo. Quando ele fala que existe grande diferença entre envolver com alguém e comprometer-se com alguém.
Disse que a pessoa que está lá no Brasil Park Shop, lá na CVC, ele é envolvido com você. Ele te vende um pacote para as cataratas do Iguaçu, dentro daquele barco inflável, que você vai entrar dentro daquele barco, e as águas caindo ao seu lado, chovendo, correnteza, corredeira. Ele é apenas envolvido com você. Agora, comprometido é o rapaz que vai entrar no barco com você lá. É o que vai ligar o motor, que vai levar você lá embaixo. Ele é comprometido. O outro é envolvido. Comprometimento é diferente. É muito mais do que envolvimento, é comprometimento. Aqui, o homem chega e diz, eu estou aqui, eu sou o pai da criança, eu sou o pai. Eu, de fato, eu me encanto, espero voltar a me encantar com os pais da nossa igreja. Nas terças-feiras aqui, quando a gente volta o grupo pequeno das crianças, e volta dia 17 agora, sem ser nessa terça, na outra. É encantador ver os pais trazendo seus filhos. Irmãos, a mãe que traz e o pai que não pode trazer, não veja isso como demérito, tá? É um exemplo que eu estou dando de tantas formas que você pode fazer e demonstrar o seu comprometimento. Mas é uma delas, o pai vindo trazer os filhos numa terça-noite. Muitos saíram do trabalho, quantos eu encontro aqui com o uniforme da empresa? Ou seja, ele saiu da empresa, talvez ali correndo, para trazer o filho para cá. Não, é responsabilidade minha. Eu sou comprometido com meu filho. Eu sou comprometido com a minha família. Eu sou comprometido. É comprometimento. Quantas vezes eu já falei para a Ana está com 12 aninhos. É uma adolescente. A Ana Luísa hoje, de fato, é uma adolescente. E eu já falei várias vezes para ela, filha, eu posso estar cansado, eu posso estar com preguiça, posso estar com qualquer problema, mas quando você falar para mim, eu quero ir em uma programação da igreja, eu levarei você em qualquer lugar que você quiser, eu arrumarei dinheiro onde tiver que arrumar, se for para um acampamento, para alguma coisa, você não precisa ter dúvidas. Eu farei qualquer coisa que precisar para envolver você na igreja, com as coisas de Deus, com as pessoas legais, com crentes, com cristãos. Não tenho o menor problema para fazer isso. Farei. Sempre que puder e sempre que aquilo me exigir, inclusive, perder meu tempo, ou um tempo com alguma outra coisa. Comprometimento é mostrar o comprometimento dos pais com aquela questão que é extremamente importante, é comprometimento. É o pai, é a figura do pai. Há um tempo eu preguei aqui, não sei se vocês se lembram, não com essa música, né? Mas com o texto, mas com fez um barulhinho aqui, deve ter sido ali, né? Caiu alguma coisa, não sei. Bom, lembra da música? Dona Maria, deixa eu namorar sua filha? Essa música ficou famosa. É mais uma daquelas músicas que o cantor só tinha uma, né? Que eu nunca mais ouvi falar, não sei, talvez até ele tenha mais, músicas. Mas a música diz o seguinte, Dona Maria, desculpa o meu atrevimento. Eu ter vindo aqui na sua casa com roupa de maloqueiro. A música diz assim. Entendeu? Então, olha, eu estou aqui na sua casa com roupa de maloqueiro. A música diz isso. Gente, eu fiquei pensando, cadê o pai dessa menina? Entendeu? Para botar esse homem para correr, botar uma roupa e voltar. Tá? Então, desculpa porque eu estou com roupa de maloqueiro. Eu sei que a senhora está assistindo a sua novela, mas a sua filha me deixou apaixonado. Então, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. E às vezes eu me pergunto, cadê o pai da menina? Né? Por que o mundo lá fora não diz, seu João, eu quero namorar sua filha? Por que a Dona Maria? Provavelmente por causa da ausência de um pai comprometido nessa família. Provavelmente por causa de um pai que assumiu a responsabilidade, inclusive, de coisas importantíssimas na vida dele. Irmãos, toda vez que eu falo de pai, nós temos que tomar cuidado, porque é o seguinte, existem nos nossos dias uma grande quantidade de famílias que não têm o pai presente. Certinho? O rapaz aqui do meu vídeo da MRV, ele começa contando o quê? Eu era um filho de uma mãe solo. É um nome bonitinho para dizer que era uma mãe sozinha que cuidava do seu filho. Ok? Então, vamos lá. Nós temos um mundo que é o mundo ideal, que é o mundo que as famílias devem buscar, que é o pai cuidando da sua casa. Ponto. Existe na Bíblia, Lloyd e Eunice, que transformaram um menino,
num dos homens mais importantes para o Evangelho. O texto não fala em pai do Timóteo. Ele fala apenas da mãe e da avó. Então, no mundo real, Deus dá a graça para que mães e avós conduzam também os seus filhos e netos nos bons caminhos do Senhor. Ok? Porque senão daqui a pouquinho a mãe que cuida do seu filho sozinha, sem o marido, o pai não está presente, por qualquer motivo, vai dizer, e eu, pastor? Como é que faz com a minha vida? Então a Bíblia nos diz que no mundo real Deus dá graça para mãe, para avós, para mulheres conduzirem os seus filhos a um bom caminho, para que eles se tornem homens e mulheres do bem, de Deus. Então Deus dá essa graça. Mas no mundo ideal, vamos chamar assim, no mundo perfeito, num bom mundo, a ideia é que o marido esteja. Não é, nem é a questão do marido, é a questão do pai, a presença do pai. E aí, meus irmãos, fazendo uma pesquisa na internet, em lugares assim que eu pesquisei, lugares sérios, eu achei esse pequeno resumo. Ele é num site de psicologia, depois eu pesquisei, é um bom site, é um trabalho acadêmico, e olha o que diz. Olha, não estou dizendo de mundo cristão, não, estou dizendo lá fora. Olha, a ausência paterna na vida adulta, é pouco estudada no contexto nacional, embora repercuta no desenvolvimento afetivo, cognitivo e social desde a infância. Nesse sentido, buscou-se investigar a ausência paterna para além da infância e adolescência na percepção de filhos adultos. Depois, embaixo, realizou-se uma pesquisa entre pessoas de 25 a 40 anos. Até na fase adulta, entre 25 e 40 anos, a ausência de um pai faz com que esse adulto, não é criança, não, com que esse adulto, ele tenha sentimentos de desvalorização, abandono, solidão, insegurança, baixa autoestima, dificuldades de relacionamento, que vão desde a vida da infância e vão até a idade adulta. Não estou dizendo que a Bíblia diz, embora ela diga. Não estou dizendo que é um livro de um cristão, embora tantos digam. Estou dizendo de um trabalho acadêmico, publicado num site de psicologia secular. Olha a importância de um pai comprometido com seu filho, com a sua filha, até na idade adulta. Comprometimento. Jesus perguntou, quem é? O que está acontecendo aqui? Aí o pai falou, é meu filho. É ele, é meu filho. Segundo, condução dos filhos e da família até Jesus. Condução. Gente, é o pai que leva o filho para Jesus. É o pai que leva o filho para Jesus. Como eu disse no começo, a figura paterna reflete a figura de Deus. A figura do pai, ele ganha o mesmo título de Deus. A figura paterna é o pai que tem a grande missão de conduzir o seu filho a Jesus. A grande tarefa é do pai. É o pai que tem essa grande tarefa para fazer isso. Esse para mim é um dos meus grandes desafios. Não quero ser o melhor pai do mundo. Eu escrevi lá no meu Instagram hoje um pequeno artigo, um pequeno texto. Inclusive, ele era intitulado como o melhor pai do mundo. E eu digo lá, eu nem sabia que eu estava participando de uma Olimpíada Paterna, sabe? Onde tem pai que ganha medalha de ouro, pai medalha de prata, pai medalha de bronze. Eu nem sabia que eu estava numa competição, que existia competição de melhor pai do mundo. Porque a gente vai no Instagram assim, melhor pai do mundo, melhor pai do mundo, melhor pai do mundo. Eu falei, que legal que as pessoas nos veem assim. Quando o Paulo e a Ana forem grandes e tiverem o Instagram, tomara que eles coloquem lá, esse é o melhor pai do mundo. Mas eu não estou participando de uma campanha, de uma Olimpíada Paterna para saber qual é o melhor pai do mundo. Eu gostaria de fato, inclusive brinco lá nas palavras do texto, que eu gostaria muito mesmo que se essa Olimpíada existisse, que milhões de pais ganhassem a medalha de ouro. Porque quanto a sociedade seria melhor se milhões de pais ganhassem a medalha de ouro de melhores pais do mundo. Quanto a sociedade seria melhor. Basta os professores perguntarem aqui para os professores presentes, como é o aluno que tem um pai em casa, geralmente um pai equilibrado, um pai sensato, como geralmente é o comportamento do filho em sala de aula, na vida. Não dá, estou dizendo que o menino é santo não, tá gente? Porque menino é menino, mas
quando ele tem um pai presente, um pai que acompanha, um pai que vai nas coisas da escola, um pai que geralmente é muito diferente, é um pai diferente. Aqui é o pai levando os filhos para Jesus. E como são importantes essas figuras dessas pessoas. Você tem um dos milagres mais importantes da Bíblia, quando 4 amigos levam um paralítico a Jesus. Aquele paralítico jamais poderia chegar até Jesus se não fosse levado por alguém. Você tem lá no tanque de Betesda uma das grandes dores descritas e narradas pela Bíblia, que era um homem que acreditava que um poço, nós não sabemos se aquilo existia de verdade, mas um poço que movimentava as suas águas, que quando aquele anjo passasse, se ele pulasse lá dentro da água, ele seria curado. E curioso, domingo passado eu disse isso, lá em Jerusalém, poucos lugares, você tem 100% de certeza que ali foi ali mesmo. O tanque de Betesda é um dos que tem 100%, porque quando escavaram Jerusalém, encontraram o tanque com o nome escrito, tanque de Betesda. Então é muito legal, você foi lá, você falou, esse aqui, ó, foi aqui, Jesus passou aqui nesse lugar. E por que aquele homem não conseguia a cura na visão dele? Porque durante anos e anos não tinha ninguém que pegasse o homem e jogasse dentro da água. Não tinha ninguém para fazer isso por ele. Aqui você tem um pai, e ele falou, olha, Jesus, eu te trouxe o meu filho. Eu te trouxe o meu filho. Ele está aqui porque eu trouxe, eu estou conduzindo, eu sou o responsável pela vida do meu filho. Sabe, eu estou, talvez faltou o trabalho, será? Talvez perdeu uma negociação grande, porque judeu, né? Gostava de comércio, de dinheiro, talvez perdeu um dinheiro. Talvez tenha perdido dinheiro, talvez tenha perdido um jogo importante, um esporte importante que ele gosta, talvez. Mas ele fala, eu trouxe o meu filho está aqui porque eu trouxe, eu sou o responsável pelo meu filho. Eu sou o responsável pelo meu filho. Eu é que vou conduzir o meu filho a Jesus. Eu sou o responsável pela vida espiritual do meu filho, da minha família. Eu sou o responsável por isso. E eu tenho, às vezes, preocupação comigo, né? Será que o meu filho acha que a gente deve amar mais o Fluminense ou Jesus? Será que o meu filho deve achar que eu devo amar mais uma pessoa, um artista, um político, um jogador de futebol ou Jesus? Lá na minha casa, o meu filho tem certeza que eu amo mais Jesus do que qualquer outra coisa? Será que na minha casa, se perguntassem para o Paulo e para a Ana, Paulo e Ana, o seu pai, quem que ele mais ama no mundo? Quem seria a figura que ele diria, ele ama a mamãe, ele ama a mim, ele ama o Fluminense, ele ama a igreja, ele ama os irmãos, ou será que ele diria, não, meu pai ama Jesus mais do que todas as pessoas? A gente tem que conduzir os nossos filhos em todos os aspectos para Cristo. É levar para Cristo nos mínimos detalhes, irmãos, nos mínimos detalhes, coisa maravilhosa. Eles estão atentos a cada minuto, a cada segundo, nos pais, nos avós, nos tios. É impressionante aqui como é que o Paulo Augusto, ele é minucioso, como é que ele olha as coisas assim de forma minuciosa, sabe, gente? Como é que pode enxergar coisas que nós não vemos? Né? Eu me lembro, eu até contei isso aqui um dia, a Sandra e o Zé Antônio, né, que o Paulo disse, eu contei isso para vocês aqui, um dia lá em casa, ele falando da tia, né? E aí, Sandra, desculpa te dar como exemplo, mas é tão bonito, né? Que ele disse para a Jô, a funcionária de casa, olha, meu tio e minha tia estão doentes. Olha, mas se eles morrerem, olha, se tem 2 que vão para o céu, são esses 2. Gente, uma criança de 9 anos, gente. Olha para você ver como é que ele olhava a vida dos 2. Olha, se tem dois, ou seja, vocês todos estão fora da lista. Eu e a mãe dele também, entendeu? Porque só disse que só tinha 2. Só eram 2. Ou seja, nós estamos enrolados, irmão. Vamos melhorar o nosso patamar aqui, viu? Mas, ó, se tem 2 que vão para o céu, é meu tio e minha tia. Lindo, não é, gente? Não é maravilhoso, gente? Uma criança olhar a vida do outro e falar, olha, esses aí... Isso, hoje falou passando, ó, tia, eu me preocupo com você, mas eu sei que você é tão forte para essas coisas. Olha, você vê a percepção da criança, né? E se fosse ele tinha morrido já, com a ausência de uma pessoa querida. Sabe? Então, assim, coisas. Então, eu me preocupo, como é que eu tenho conduzido os meus filhos?
olha, esse pai disse, eu trouxe o meu filho, eu trouxe. Não tem corresponsabilidade, não. Eu trouxe. Jesus, meu filho está aqui porque eu trouxe. Certo? Eu trouxe. Então, é um desafio para nós pais. Tá? Mas ele é um desafio também, como disse, para mães, se quiser chamar de solo, né? Como o rapaz ali chamou no vídeo. Avós, solo. Hoje tem formatações muito diferentes das famílias brasileiras. E não estou dizendo de famílias contrárias ao que a Bíblia diz, não. Estou dizendo de famílias bíblicas. De uma mãe que não tem um marido em casa, que está viúva, que perdeu o marido, que se divorciou, etc., mas que tem o filho, a filha. Tem graça nisso. Tem a graça de Deus no processo, mas tem que levar. E por fim, irmãos, a última das marcas, que eu acho que aí talvez seja um dos nossos grandes desafios, é um pai que é capaz de reconhecer a sua fragilidade. Homem não chora. Homem não chora, certo? Homem não chora. Tem uma música do Frejá, tinha uma poesia linda, mas ela era muito grande, do Rolando Boldrin, que ele fala que quando ele era pequeno, o pai ele caiu. A primeira vez que ele caiu, o pai dele ele esperava que o pai dele fosse atrás dele para levantá-lo do chão. Mas diz que o pai só olhou para ele e falou assim, levanta, que homem não chora. Então diz que ele viveu a vida inteirinha com aquilo na cabeça. E diz que quando o pai morre, ele chora a primeira vez, ainda pede desculpa para o pai. Pai, desculpa, mas eu não consegui ficar sem chorar. Mas homem não chora. Tem uma música do Frejá, que é homem não chora, nem por dor, nem por amor. E antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça de pedir perdão. E só porque estou aqui, ajoelhado no chão, ajoelha no chão, mas não chora. Com o coração na mão, não quero dizer que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou. Homem não chora, nem por amor, nem por dor, nem por amor. Ele faz uma crítica a essa expressão, tá? Ele não está aqui, embora seja uma música secular, ele não está aqui assinando embaixo essa expressão. Mas homem não chora, é assim que nós fomos ensinados. Homem não chora. Homem não chora. Homem tem mais problema no olho do que a mulher, vocês sabiam disso? Um dos motivos é a falta de lágrima nos olhos dos homens. Isso não é brincadeira. Certinho? Isso é questão do olho, da umidade do olho ficar mais seco do que da mulher. Então os homens têm mais problema, um tipo de problema lá, que eu esqueci o nome, tem um problema a mais do que as mulheres por causa da falta de lágrima nos olhos. O homem não chora, o homem não reconhece, o homem tem que ser forte, seja forte, seja forte. Quantas vezes o Paulo Augusto me cobrou chorar por causa da morte do meu pai? Paulo Augusto já me cobrou isso várias vezes. Papai, eu nunca vi você chorar a morte do seu pai. O homem não chora. Né? A gente tem essa ideia, o homem não chora. E eu acho que isso a gente tem perdido tanto, né, com isso. Os homens perdem tanto com isso. Demonstrar essa fraqueza até para os filhos. Filho, eu sou um pecador. Eu não sou perfeito. Eu não sou um homem perfeito. Às vezes expor os seus sentimentos, expor as suas fraquezas, as suas fragilidades, né, as suas lutas. A gente tem visto nesses últimos anos suicídio de quantos pastores, irmãos, quantos pastores, né, pastores grandes, de grandes igrejas, mas ali vivendo, sem chorar, sem expor seus sentimentos, sem falar das suas fraquezas. E é interessante aqui que de todos os sabe tudo aqui, gente, é boa questão. Meus alunos da do CETESEB, quinta-feira vocês me cobram, hein? Qual que é o plural de sabe tudo? Boa pergunta, hein? Sabe tudo. Sabe tudo. Boa pergunta, hein? Tá? Não, o sabe é verbo, não pode ir para o plural desse jeito. Então, quinta-feira no CETESEB, o próximo capítulo da história. Tá? De todos os que sabiam tudo, vendo? Mudei aqui, ficou melhor. De todos os que sabiam tudo, os discípulos, os mestres da lei, todo mundo, o único que teve coragem de expor as suas dificuldades foi o homem, e foi exatamente esse homem que teve a bênção de Deus na vida dele. Foi o único. Olha aqui, vamos ao texto, nós já vamos pensando aqui juntos. Olha, ó geração, até quando eu terei que suportar vocês? Traga o menino. E aí ele pergunta para o pai, pai, há quanto tempo o menino está nessa luta? Olha, desde a infância, desde a infância. Aí o pai diz assim, tem compaixão de nós, tem compaixão. Ou seja, pai, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Se podes, olha o pai, olha a dúvida do pai, se você puder curar esse menino, se pode curar, então que você cure o menino. Se pode, claro, e aí tem a oração do pai, Cristo, ajude-me
a vencer a minha incredulidade. Sabe? Um homem que diante de Deus coloca as suas falhas, coloca os seus medos, coloca os seus temores. E aí a gente sabe que a Bíblia vai dizendo para nós que Deus, Ele ama um coração arrependido, Ele ama um coração quebrantado, Ele ama aquele que se apresenta a Deus com um coração arrependido, dependente do Senhor. Então esse homem, ele apresenta Jesus, ele se apresenta a Jesus nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Não é ser um pobrezinho, um sofredor, uma vítima da sociedade, mas é também, especialmente diante de Deus, se colocar como aquele que precisa da dependência, estar na dependência do Senhor. Bom, o papel do homem continua a ser imprescindível, pois reflete na vida das pessoas o amor e a paternidade divina. Marcas desse homem tão importantes, primeiramente, é um homem que totalmente comprometido com seu filho. Eu trouxe meu filho. Segundo, um homem que conduziu o seu filho a Jesus. E terceiro, foi um homem que, pelo menos diante de Deus, se apresentou com todas as suas lutas e todas as suas fragilidades. Que Deus nos abençoe nesse belíssimo e lindo exemplo que nós temos aqui na palavra. Amém?